A taxa de ocupação de UTIs para Covid volta a preocupar em Goiás. Hoje chegou perto de 90% na média geral e já tem hospital sem nenhum leito disponível. Por outro lado, o fim de semana foi marcado por aglomerações em várias cidades do estado. A pandemia fez diminuir o número de contratos de aluguel em Jataí. A procura de casas por estudantes universitários caiu em 70%. O recém-nascido encontrado no terreno baldio de Anápolis morreu por asfixia. Foi o que apontou a Polícia Civil na conclusão do inquérito. Em Rio Verde, cresce o número de vítimas que caíram no golpe do Pix. Até agora, a polícia já ouviu 10 pessoas que foram lesadas. E a comemoração em Anápolis com a conquista inédita da Taça do Goianão pelo Grêmio Anápolis. É agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso JA2. A Rosane Mendes vai passar uma temporada lá no Bom Dia Goiás e eu te faço companhia por alguns dias. Agora, 7h09. Morreu a bebezinha de Anápolis que estava internada desde a semana passada no GOL, aqui em Goiânia, depois de engolir soda cáustica. O Bruno Mendes é quem tem os detalhes ao vivo. Como é que fica a investigação a partir de agora, hein, Bruno? Boa noite para você. Olá, Tiago. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Conselho Tutelar, que também está acompanhando esse caso, disse que essa bebezinha de apenas 10 meses teve parada cardiorrespiratória no final da tarde desse domingo e não resistiu. A gente lembra que ela estava internada no GOL desde que engoliu soda cáustica. A Polícia Civil aqui de Anápolis disse que está investigando esse caso, já ouviu várias pessoas. Inclusive, nesta segunda-feira, ouviu o dono da kitnet, onde a mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, morava sozinha com a filha. O homem contou que, na quarta-feira, convidou a jovem para almoçar na kitnet dele. Ele também mora numa kitnet ao lado, no mesmo lote. Segundo ele, o acidente aconteceu enquanto ele tomava banho. Na versão que a jovem contou à polícia, ela estava ali preparando o almoço. A criancinha, então, teria alcançado um pote com soda cáustica que estava debaixo da pia. Na versão dessa jovem, esse frasco estava mal tampado e acabou caindo por cima da criança. A gente lembra, a bebê ela foi socorrida às pressas, levada para a UPA pediátrica aqui da cidade de Anápolis e depois transferida em estado grave para o UGOL. Tiago, a gente segue de olho nesse caso. Triste demais tudo isso, viu, Bruno? E a gente tem uma outra história triste aí da sua cidade também. Já quero agradecer a sua participação, porque o bebê que foi encontrado no lote baldio, também em Anápolis, depois de ter sido deixado pela própria mãe, morreu por asfixia. Foi o que apontou o laudo da Polícia Civil. O inquérito foi concluído hoje. As imagens da mãe deixando o bebê dentro de uma caixa em um terreno, depois voltando até o carro para pegar álcool e um isqueiro para colocar fogo no lote, não deixaram dúvidas do crime. Mas faltava saber se o recém-nascido tinha sido deixado morto ou com vida no local. O laudo pericial do IML de Anápolis confirmou a causa da morte. É apontada como causa-mortes a asfixia. O bebê foi asfixiado antes de ter seu corpo queimado. Foi realizada também perícia na casa da mãe do bebê e ficou constatado que ela teria deixado a criança sem amamentá-la por 2 dias antes de premeditar o crime. Com o resultado dos laudos, a polícia concluiu o inquérito e indiciou a jovem de 24 anos por ocultação de cadáver e homicídio duplamente qualificado. Caso condenada, pode receber uma pena de até 33 anos de prisão. A mãe do bebê permanece presa à disposição da Justiça no presídio feminino de Aparecida de Goiânia. A defesa do pai informou que ele está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Subiu para 10 o número de casos investigados de vítimas do golpe do Pix em Rio Verde. Hoje, a Polícia Civil reuniu as vítimas e até o PROCON. A servidora pública prefere não mostrar o rosto. Ela perdeu todas as economias dos últimos anos, R$37 mil. Entrei no aplicativo e acionei o Pix. Eu fui mexer na minha galeria para pagar um pouco de foto, tinha uma foto do meu saldo bancário. No outro dia de manhã eu fui olhar meu saldo, tinha levado até meu limite. Hoje a polícia reuniu as vítimas do golpe do Pix. Em Rio Verde já são 10. E a história de prejuízo que se repete.
Em uma semana, a professora perdeu o salário, o produtor rural sequer teve acesso ao investimento da venda de uma área e empresários também caíram no golpe. Para que essas vítimas possam ter todas as orientações também referente a eventuais ressarcimentos em razão dos prejuízos causados. Os registros são de um mesmo banco, da Caixa Econômica Federal. As contas das vítimas foram zeradas e elas ainda receberam mensagens informando que os valores foram transferidos num Pix. A polícia diz que o golpe é o mesmo, mas aplicado de formas diferentes. O PROCON também começou a registrar os casos. Segundo a coordenadora, a Caixa será notificada por apresentar indícios de falha na prestação do serviço e por não criar mecanismos que garantam a segurança do cliente. O banco tem um prazo de 10 dias úteis para informar ao PROCON o procedimento, o que aconteceu com o consumidor. E após isso, caso não resolvido, o banco será autuado, por uma multa administrativa. Ministério Público e Polícia Federal também estão acompanhando. Se identificados, os criminosos podem responder pelo crime de estelionato, com pena de até 5 anos. A Caixa disse que está em contato com a polícia com o objetivo de esclarecer a situação e informou que pedidos de contestação podem ser feitos em qualquer agência do banco. Basta o cliente levar o CPF e documento de identificação. O banco ressalta que não recolhe cartões bancários de clientes e não pede por telefone que a pessoa transfira valores a terceiros, informe ou digite senhas. A Caixa também orienta que os clientes desconfiem de ligações oferecendo motoboy para buscar o cartão em casa e que não forneçam nenhuma informação. E o caso a pessoa desconfie de alguma ação, pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O número está aí na sua tela, é o 0800 726 0101. Agora sim, a Luana Nunes está escutando a gente direitinho para falar que em Morrinhos, na região sul, teve apreensão de drogas curiosa nesta segunda-feira. Pai e filho foram presos depois de tentar disfarçar o transporte de maconha e cocaína. Luana, você não tinha me escutado, eu queria saber qual a quantidade e como foi essa apreensão. Boa noite para você. Boa noite para você, Tiago, e para todos. Essa foi uma ação em conjunto das polícias rodoviária, federal e militar. Foram apreendidos aí mais de 100 quilos de maconha, quase 1 quilo de cocaína e 5 carregadores com capacidade para 50 munições. Esse caminhão foi abordado na BR-153 em Morrinhos. O condutor de 34 anos estava acompanhado do filho. E esse condutor ficou nervoso aí no momento da abordagem. No painel do caminhão, os policiais viram um embrulho e desconfiaram. O filho falou que era cocaína e disse que no porta-luvas do carro tinha também ribite, que é uma droga parecida com cocaína. Os policiais olharam o caminhão e aí encontraram debaixo dos caixotes de manga toda essa droga. Esse caminhão, ele saiu na semana passada de Juazeiro do Norte, aí na Bahia, levando essa carga de manga para São Paulo. E lá, então, eles pegaram essa encomenda aí de droga que provavelmente seria levada para Brasília. Pai e filho que não tinham passagens anteriores foram presos em flagrante. Tiago. Tentaram disfarçar, mas deu errado, né, Luana? Obrigado por sua participação, bom trabalho, boa noite para você. E o fim de semana foi de aglomeração em várias cidades goianas. Um retrato da falta de bom senso de quem ainda não levou a sério as restrições da pandemia. Essa imagem mostra como a Guarda Municipal acabou com uma festa clandestina em Formosa. Mais de 200 participantes estavam aglomerados. O local foi interditado e a proprietária multada em R$10 mil. Em Lusiânia, os fiscais de posturas encerraram 18 festas em residências. Um bar também foi multado em R$ 2.500 por aglomeração e por funcionar depois do horário permitido, que é meia-noite em fins de semana. Já em Cristalina, só no distrito de Campos Lindos, 2 festas clandestinas em chácaras que não têm alvará para realização de eventos foram fechadas. A festa de 69 pessoas foi quantificada a multa no valor de R$ 8.900 e a de 20 pessoas, também no distrito de Campos Lindos, foi quantificada em R$ 4.000. Em muitas cidades goianas, a realização de festas até está permitida, desde que os promotores dos eventos respeitem as normas dos decretos municipais, como limitar o número de pessoas, garantir medidas de higiene e manter o distanciamento. Mas em se tratando de festas,
essas medidas acabam sendo desrespeitadas e o que a gente vê é aumento no risco de contaminação. Esse vídeo foi gravado em Pirenópolis no último sábado e mostra a Rua do Lazer lotada. Muitas pessoas usam máscara, mas outras utilizam errado ou nem usam. A Secretaria de Governo disse que tem feito trabalho de fiscalização. Quem ainda não entendeu a seriedade dessa pandemia, é bom assistir essa próxima reportagem. A taxa de ocupação das UTIs exclusivas para a Covid-19 na rede estadual vem aumentando desde a semana passada. Hoje chegou a ficar perto dos 90% e já tem hospital sem nenhum leito disponível. Esse crescimento na demanda por leitos coincide com um fim de semana marcado pelo desrespeito às regras de prevenção à doença. Pirenópolis este fim de semana. Difícil encontrar uma brecha na Rua do Lazer. Lotação máxima em plena pandemia. Mas a prefeitura da cidade não viu nada de errado nestas cenas. Há realmente também um controle de entrada naquele espaço, com pessoas ali aferindo temperatura, instruindo a necessidade constante do uso de máscara. O infectologista Marcelo Dyer analisou os flagrantes de aglomeração em Pirenópolis. Não é hora para isso. A gente não tem vacinação para todo mundo. Se nós não temos vacinação ainda, uma cobertura vacinal ideal, a gente não pode liberar de maneira tão livre, né? Precisa ter restrição ainda. Eu acho que o momento ainda é um momento de atenção. Já estas imagens mostram a calmaria na cidade de Goiás. A prefeitura tomou medidas duras para evitar turistas. O hospital de lá só tem 7 leitos de UTI e estão todos ocupados. Nós vínhamos de 5 casos diários confirmados no nosso município e passamos, a partir de segunda-feira, para 23 casos diários. Então, foi feitas essas medidas para tentar diminuir essa taxa de contaminação. Na capital e também em Aparecida de Goiânia, boates lotadas, jovens sem máscaras, festas clandestinas, exposição de carros com centenas de pessoas amontoadas e um torneio de futebol. Aqui na Vila Brasília, com Vila Sul. Ali deve ter o quê? Umas 200 pessoas, no mínimo. Tudo sem máscara, com som. Em Formosa, no entorno de Brasília, mais de 200 pessoas curtiam uma festa numa chácara. Ninguém usava máscara. O local foi interditado e recebeu uma multa de R$10 mil. Essa combinação, gente sem vacina, gente sem máscara e gente desrespeitando o distanciamento social, é percebida aqui nos hospitais que atendem os pacientes com a Covid-19. Nas últimas semanas, parecia que tudo caminhava bem e, por isso, muitas prefeituras acabaram diminuindo a rigidez das medidas. Mas o coronavírus permanece forte e contaminando jovens e também os adultos. O resultado está na ocupação das UTIs na rede estadual. No dia 18 deste mês, a taxa era de 76%. 2 dias depois, subiu para 82% e nesta segunda-feira alcançou 86%. Eu acho que ainda não é uma terceira onda, porque não teve uma queda tão importante daquela segunda onda. Mas eu acho que o que aconteceu foi que afrouxou demais. Na hora que a gente saiu daquele momento de fechamento, a gente partiu para uma abertura plena e a gente libera tudo, a gente vai ter problema na frente. Quando a ocupação dos leitos de UTI é analisada em cada hospital de campanha, os números são ainda mais preocupantes. Em São Luís de Montes Belos, 100% de lotação. O HCamp de Goiânia, 98%. Em Formosa, 95%. E a gente tem um feriado aí pela frente, né, que é o Corpus Christi. Se o R começar a acelerar, a gente aumentar essa taxa de transmissão, com certeza ela vai ganhar uma velocidade muito grande no feriado de Corpus Christi, projetando aquilo que a gente tinha. Final de junho, início de julho, uma possível terceira onda. Cada um tem que fazer a sua parte.
Em Anápolis, um abrigo enfrenta um surto de Covid-19 entre os internos. Dos 79 idosos, 27 testaram positivo para a doença. O Bruno Mendes está de volta aqui comigo para nos contar o estado de saúde deles. Com você outra vez, Bruno. Tiago, agora há pouco a nossa produção entrou em contato com a direção do abrigo, o professor Nicéfaro Pereira da Silva, que atualizou os números. Segundo a direção, agora são 11 internos que estão hospitalizados, internados em unidades de saúde aqui de Anápolis. Desses 11, 4 estão em estado grave, estão inclusive entubados. Como você adiantou, são 79 internos, 27 testaram positivo para a doença, além de 3 funcionários que estão bem, estão sem sintomas. Os outros 16 idosos que foram infectados, esses se recuperam no próprio abrigo, alguns não têm sintomas, outros estão sendo medicados dentro do próprio abrigo. A gente lembra que essa instituição foi a primeira aqui na cidade a receber a vacina Coronavac. Segundo a direção, a segunda dose foi tomada nos últimos 40 dias, há pelo menos 40 dias. A direção também não sabe informar como esse vírus chegou até o abrigo. A suspeita é que idosos que foram ser examinados, passar por consultas em outras clínicas, podem ter sido infectados, então trazer o vírus para esse grupo. Tiago. E a gente fica daqui torcendo para a recuperação deles. Obrigado, Bruno. E por causa da pandemia, o governo federal decidiu manter suspensa a prova de vida para aposentados e pensionistas. Quem tem os detalhes para a gente é a Aline Braga, de Catalão. Vamos para lá então, bater um papo com ela? Com você, Aline, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a prova de vida, ela é essencial para os aposentados e pensionistas do INSS para evitar as fraudes e também é ela que garante que o beneficiário vai receber o dinheiro. Mas essa prova de vida, ela estava suspensa desde o ano passado por causa da pandemia. E o governo federal tinha decidido a voltar a exigir a prova de vida agora no mês de maio. Mas hoje, uma nova norma técnica definida pelo Ministério da Economia definiu que essa prova de vida vai voltar a ser exigida somente no dia 30 de junho. Então, o pessoal de casa, aposentado, pensionista, vai ter mais um tempo para se programar para fazer novamente a prova de vida. Lembrando que quem não fez a prova de vida, Tiago, não teve o benefício suspenso e nem cancelado. Mas a partir do dia 30 de junho, quem não fizer a prova de vida, aí sim o benefício vai ficar suspenso e pode até ser cancelado, tá bom, Tiago? Não teve o benefício suspenso nem cancelado por conta da pandemia, agora voltou a ser obrigatório olhar de novo, tem que ficar atento em relação a isso. Obrigado por sua participação, Aline. 7h26, vamos fazer um intervalo, tudo muito rápido a seguir. Em Jataí, a procura por aluguel de casas por estudantes universitários caiu em 70%. E a festa do Grêmio Anápolis pela conquista da taça do Campeonato Goiano de Futebol. É um minutinho só. De volta. Olha, com a suspensão das aulas presenciais nas universidades desde o ano passado, muitos estudantes que moram numa cidade e estudam em outra acabaram não renovando os contratos de aluguel. Em Jataí, por exemplo, a procura de casas para alugar caiu em torno de 70%. A Arielle passou em segundo lugar para Medicina Veterinária na Universidade Federal de Jataí. Mas quase um ano depois da aprovação, ela ainda não se mudou para a cidade. Eu estava indo para Jataí já, e aí foi quando eles mandaram o comunicado falando que ia ser suspensa as aulas por tempo indeterminado por conta da pandemia, né? A Arielle chegou a alugar uma casa de R$400 por mês, mas com as aulas suspensas, ela precisou desfazer o negócio. Ainda tentei ficar pagando uns 3 meses, porque eu achei que a pandemia ia passar logo, mas quando eu vi que não tinha sentido, né? Eu continuar pagando sem saber quando eu ia voltar. Com a suspensão das aulas presenciais nas universidades, a procura de imóveis por estudantes caiu 70%. Sem previsão de volta, muita gente também não renovou o contrato. Muitos daqueles que vieram de outras cidades, de outros estados, eles retornaram para a sua cidade de origem, junto com seus familiares. E isso impactou de forma significativa na alocação de imóveis. Durante a pandemia, mais de 90% das negociações entre locadores e locatários deram certo. Mas ainda assim, tem estudante que prefere esperar a volta das aulas presenciais
para alugar um imóvel. Uns 2 meses antes, né, de encerrar esse semestre, eles já avisam a data do próximo, e aí a gente vai ter uma noção se vai ser online ou presencial. Aí que eu vou ir procurar, porque para tentar, né, economizar, pagar só quando eu estiver morando aí mesmo. Não dá para perder dinheiro, né? Olha, hoje é comemorado o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Goiânia, por isso foi feriado aqui na capital. Dom Washington Cruz, de 75 anos, celebrou uma missa e anunciou que vai renunciar ao cargo de arcebispo por causa da idade. Uma carta foi enviada ao Vaticano para que o Papa Francisco possa aceitar a renúncia e informar o nome do novo arcebispo. Segundo a Arquidiocese de Goiânia, esse processo pode demorar meses. Até lá, Dom Washington seguirá na posição de arcebispo na capital. Uma forte ressaca no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, assustou frequentadores durante o fim de semana. O tempo virou de repente, com chuva e ventos fortes. Várias embarcações que estavam no lago tombaram. Segundo a Prefeitura de Buriti Alegre, nunca havia acontecido uma ressaca na região com tanta intensidade. Uma lancha naufragou na prainha do lago. Os próprios moradores ajudaram a retirar as embarcações da água. E é esperar agora, é esperar. Olha o maluco aqui, um besta. Tá. Outra lancha, olha aí. Um susto danado, não? Tem outro susto para te mostrar, um susto que uma cozinheira de Catalão levou quando encontrou uma cobra dentro de um pé de alface. Essa cobra, com cerca de 30 centímetros, é da espécie conhecida como dormideira. Ela não tem veneno. A funcionária da hamburgueria ficou tão desesperada que chamou os bombeiros, fez certinho. Os militares estiveram lá, pegaram a cobra e levaram para o Centro de Animais Silvestres da cidade. Deus do céu! Em casa, no trabalho, na padaria ou até na rua. Vamos combinar que um café sempre vai bem, né? E é difícil achar quem não gosta. Hoje é o Dia Nacional do Café, uma referência não apenas na gastronomia, mas para a produção do agronegócio. Essa imagem tem um cheirinho gostoso, não é? Quem não gosta de um café fresquinho, sozinho ou acompanhado de um lanche? Sempre que eu vou na casa da minha mãe, dos meus sogros, sempre que eles sabem que eu tô indo, eles fazem um cafezinho, sempre tem um cafezinho e eu tomo mesmo. Hoje é o Dia Nacional do Café, data que marca o começo da colheita desse grão que é tão conhecido em todo o país e considerada uma das bebidas mais consumidas do mundo. O café é um fruto milenar que surgiu na Etiópia e foi o grande responsável por colocar o Brasil no grande cenário econômico mundial, tendo sua influência não só na economia brasileira, mas na cultura do povo. Olha, seja expresso ou cappuccino, gelado ou quente, bom é quando o café está pronto para a gente beber. Mas olha, o processo todo começa em outro lugar. Ele chega das fazendas para as fábricas assim, cru, com esse grão amarelinho, com um cheiro bem diferente daquele que a gente já conhece, e logo vai para o processo de torrefação, quando o grão de café é torrado. Esta fábrica, em Lusiânia, produz cerca de 40 toneladas de café por mês. Seu Lindomar Cacheta trabalha aqui há 30 anos e não enjoa desse cheirinho tão famoso. Eu gosto de trabalhar com café, gosto de tomar café. No centro-oeste do país, a atividade cafeeira se concentra nos estados do Mato Grosso e Goiás. Segundo o último levantamento da Conab, a previsão de safra para 2021 é de 226 mil sacas só em nosso estado. No grão ou em pó, café é uma verdadeira paixão nacional. E aí, aceita o café? Eu aceito. Olha, e a Taça do Goianão 2021 foi para o interior. Pela primeira vez na história, o Grêmio Anápolis foi campeão estadual. O time voltou para Anápolis logo depois da partida contra o Vila e comemorou o título no gramado do estádio Jonas Duarte. Hoje cedo teve desfile em carro aberto pelas ruas da cidade. Festa merecida, a equipe venceu Vila Nova nos pênaltis. Somando semi e final, o Grêmio acertou 17 de 18 cobranças. Recompensa do esforço do time, que bateu quase 900 pênaltis nos treinos. Treinando bastante durante esses mata-matas, deram uma confiança a mais pra gente. O clube, que só tem 22 anos, quebrou um jejum de vitórias do interior no Goianão. A espera foi grande para ver essa taça bonitona voltar para o interior de Goiás. 56 anos depois do Anápolis ser campeão em 1965, a Taça do Goianão volta para a cidade de Anápolis agora pelo Grêmio Anápolis, que na época
não era nem nascido, mas já sonha com um futuro promissor. Num futuro próximo já vai construir um centro de treinamento muito moderno, né? Então vem se preparando para isso, né? E nada melhor do que um título para alavancar ainda mais essa história. É o grande momento! Levanta a taça! Grêmio Anápolis é o campeão goiano de 2021! Parabéns para o time. A nossa imagem do dia mostra o poder de pequenos gestos. Aqui em Goiânia, bombeiros foram acionados para resgatar a garotinha Luciele dos Santos Silva, de apenas 6 anos, que caiu em cima do braço, que tinha sido operado recentemente. E para aliviar o nervosismo e o estresse da vítima, o bombeiro transformou uma luva cirúrgica em um balão, que encheu de alegria e distraiu a criança durante o atendimento na ambulância e transporte até o GOL. Bacana demais. E assim, com essa imagem bonitinha, quero te dar uma boa noite, te esperando aqui amanhã. Estamos indo embora com imagens de Anápolis. Valeu por hoje, pessoal. Tchau!